cérebros em games. Na escola de ensino médio focada em matemática e ciências que frequentava, Katz matava a aula e ia para a sala de computadores jogar Campo Minado. O jogo consiste em localizar minas escondidas numa grade opaca e marcá-las, sem que elas sejam expostas e explodidas. Embora se saísse apenas mais ou menos quando começou a jogar, horas intermináveis de prática tornaram Katz capaz de localizar todas as minas em 90 segundos, um feito que lhe parecia impossível quando começou a aprender o jogo, e absolutamente inconcebível para mim quando tentei jogar online. Faça uma tentativa, você vai ver. Aos 16 anos de idade, descobri o seu Matcher Poker Online. Em apenas 18 meses, Katz deixou de perder $5 em poker amador em tempo real para ganhar até $500 mil em prêmios de poker online, e bem a tempo. Em alguns anos, o poker online foi proibido, pelo menos nos Estados Unidos. Aos 20 anos, Katz havia ganhado $5,5 milhões no jogo, $1 milhão a mais do que o segundo jogador que mais ganhou naquele ano. Katz ganhou essa quantia impressionante ralando, ou seja, trabalhando muito, jogando não apenas um jogo depois do outro, como jogando várias partidas simultaneamente, com todos os jogadores, inclusive os mais experientes. O Poker Online permite que você jogue com quantos adversários conseguir simultaneamente, com feedback de vitória ou derrota instantâneo, o que acelera a curva de aprendizado. Um adolescente que consegue jogar online uma dúzia de mãos por vez acumula tanta experiência nas sutilezas do jogo, em alguns anos, quanto um jogador das 50 e poucos anos aprende ao longo de uma vida jogando nas mesas de Las Vegas. O dom de Katz para o poker muito provavelmente se formou sobre a estrutura cognitiva que começou lá atrás, quando ele mergulhou no Command & Control, na época do primeiro ano de escola. Vencer esse game de batalha exige um processamento cognitivo veloz de fatores, como decidir de que forma suas tropas podem ser posicionadas contra as do seu oponente, manter vigilância para captar sinais de quando seu inimigo começou a perder forças e realizar ataques impiedosos. Pouco antes de trocar para o poker, Katz era campeão mundial de Command & Control. As habilidades de atenção e o instinto assassino que fizeram dele um campeão foram imediatamente transferidos para o jogo de cartas. Mas aos 20 e poucos anos, Katz despertou para a aridez de sua vida social e a inexistência de sua vida romântica. Ele começou uma busca por um estilo de vida que lhe permitisse aproveitar o que havia ganhado. O que isso queria dizer? Exercícios. Garotas, são palavras dele. Ser um campeão no mundo online não ajuda muito na paquera no bar da esquina. Os pontos fortes de um videogame, como agredir desenfreadamente um adversário ao primeiro sinal de fraqueza, não oferecem vantagens na hora de conquistar uma garota. A última coisa que eu soube a seu respeito era que Katz estava lendo meu livro Inteligência Social. Eu lhe desejo bem. O livro argumenta que interações como as ocorridas durante o poker online carecem de um ciclo de aprendizagem vital para os circuitos interpessoais do cérebro que nos ajudam a nos conectar e, digamos, causar uma boa impressão num primeiro encontro. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos, como bem afirmou o psicólogo Donald Jebb nos anos 1940. O cérebro é maleável, constantemente remodelando seus circuitos ao longo dos dias. O que quer que estejamos fazendo faz com que nossos cérebros fortaleçam alguns circuitos e não outros. Em relações interpessoais, nosso circuito social capta uma vasta quantidade de dicas e sinais que nos ajudam a nos relacionar bem e conectam os neurônios envolvidos. Mas durante milhares de horas passadas online, a programação do cérebro social não faz praticamente nenhum exercício. Estímulos à capacidade cerebral ou danos à mente. Um fluxo constante de estudos proclama, de um lado, que os videogames prejudicam a mente, ou, do outro lado, que eles estimulam a capacidade cerebral. Aqueles que argumentam que esse tipo de jogo promove um treinamento sinistro de agressividade estão com a razão. Ou, como outros propõem, os games treinam habilidades vitais de atenção. Ou as duas coisas.
A fim de ajudar a resolver a questão, o prestigiado jornal Nature reuniu meia dúzia de especialistas para separar os benefícios dos malefícios. Acontece que a situação é semelhante à dos efeitos colaterais dos alimentos, tudo depende. Alguns são nutritivos, outros, em excesso, podem ser tóxicos. Para videogames, as respostas dependem da discussão específica sobre qual jogo fortalece qual circuito cerebral e de que maneira. Pensemos, por exemplo, naquelas corridas de automóveis e naquelas batalhas aceleradas, ambas hiperativas. Os dados sobre os efeitos desses games de ação demonstram melhoras na atenção visual, na velocidade do processamento de informações, no acompanhamento de objetos e na troca de uma tarefa mental para outra. Muitos games do tipo inclusive parecem oferecer um tutorial silencioso de dedução estatística, ou seja, perceber as chances de vencer o inimigo considerando os recursos próprios e os números dele. E, de um modo mais geral, foi identificado que vários games melhoram a acuidade visual e a percepção espacial, a mudança de atenção, a tomada de decisão e a capacidade de acompanhar objetos, embora muitos desses estudos não nos permitam saber se as pessoas atraídas pelos games já eram um pouco melhores do que a média nessas habilidades mentais, ou se foram os games que as melhoraram. Games que oferecem desafios cognitivos cada vez mais difíceis, a necessidade de tomar decisões mais precisas e desafiadoras, e de ter reações em velocidades mais rápidas, com a atenção completamente focada, aumentando a envergadura da memória de trabalho, promovem mudanças cerebrais positivas. Quando precisamos examinar constantemente a tela para detectar pequenas diferenças, porque elas podem sinalizar um inimigo, e então orientar a atenção para aquela área, nos tornamos melhores nessas habilidades de atenção, diz Douglas Gentili, cientista cognitivo do Laboratório de Pesquisas de Mídia na Universidade Estadual de Iowa. Mas, ele acrescenta, essas habilidades não necessariamente se transferem bem para a vida fora da tela do vídeo. Embora possam ter grande valor para alguns trabalhos específicos, como o de controladores de tráfego aéreo, elas não ajudam quando se trata de ignorar o garoto agitado sentado ao seu lado enquanto você tenta se concentrar no que está lendo. Alguns especialistas argumentam que games rápidos demais podem aclimatar algumas crianças a uma taxa de estímulo muito diferente daquela existente numa sala de aula, uma fórmula que resultaria em ainda mais tédio escolar do que o normal. Embora videogames possam fortalecer habilidades de atenção como filtrar rapidamente distrações visuais, não servem muito para amplificar uma habilidade mais fundamental para a aprendizagem, a manutenção do foco num corpo de informações que evolui gradativamente, como prestar atenção na aula e compreender o que se está lendo e como isso está relacionado ao que se aprendeu na semana ou no ano anterior. Há uma correlação negativa entre as horas que uma criança passa jogando videogame e o seu desempenho na escola, muito provavelmente em proporção direta com o tempo roubado dos estudos. Quando 3.034 crianças e adolescentes de Singapura foram acompanhados durante 2 anos, aqueles que se tornaram jogadores de videogame compulsivos demonstraram aumento de ansiedade, depressão, fobia social e piora nas notas escolares. Mas se eles paravam com o vício em games, todos esses problemas diminuíam. Há também o aspecto negativo de jogar inúmeras horas de games que ajustam o cérebro para uma resposta rápida e violenta. A comissão de especialistas diz que alguns perigos, neste quesito, têm sido exagerados pela imprensa popular. Games violentos podem aumentar a agressividade de baixo nível, mas os games em si não transformarão uma criança bem educada numa criança violenta. No entanto, quando os games são jogados por crianças que, por exemplo, são vítimas de violência física em casa, e, dessa forma, tendem a ser mais violentas, pode haver uma sinergia perigosa, embora ninguém possa prever com qualquer nível de certeza em qual criança essa química tóxica irá ocorrer. Ainda assim, ao passar horas lutando contra hordas com o objetivo de matar, a criança está compreensivelmente estimulando o viés de atribuição hostil, uma suposição instantânea de que o garoto que lhe deu um encontrão no corredor o está provocando.
Igualmente perturbador é o fato de que jogadores de games violentos demonstram menos preocupação quando testemunham pessoas sendo más, como ao fazer bullying. Considerando que a vigilância paranoica que esses games estimulam pode às vezes se misturar tragicamente com a agitação e a confusão dos perturbados mentais, será que queremos alimentar nossos jovens com esse cardápio mental? Um neurocientista me disse que as gerações recentes, criadas com games e coladas de telas de vídeo, representam uma experiência sem precedentes. O modo como seus cérebros se envolvem com a vida plasticamente, uma diferença maciça em comparação com as gerações anteriores. A questão no longo prazo é o que esses games irão fazer às suas programações neurais, e consequentemente ao tecido social, e como isso poderá ou desenvolver novos pontos fortes ou prejudicar um desenvolvimento saudável. No lado positivo, a exigência de que um jogador se mantenha focado apesar das distrações aumenta a função executiva, seja pela pura concentração no momento ou por resistir ao impulso mais tarde. Se acrescentarmos ao mix do game uma necessidade de cooperar e coordenar a ação com outros jogadores, teremos o ensaio de algumas valiosas habilidades sociais. Crianças que jogam games que exigem cooperação se mostram mais prestativas ao longo de um dia. Talvez aqueles jogos puramente violentos, do tipo eu contra o mundo, pudessem ser repensados de maneira que uma estratégia vitoriosa demandasse ajudar pessoas com problemas e encontrar auxiliares e aliados, não apenas empreender um ataque hostil. Jogos inteligentes. O cérebro aprende e se lembra melhor quando o foco é maior. Videogames focam a atenção e nos fazem repetir movimentos sem parar, de modo que são tutoriais poderosos. Isso apresenta uma oportunidade para o treinamento do cérebro. O grupo de Michael Posner, na Universidade de Oregon, deu 5 dias de treinamento de atenção a crianças de 4 a 6 anos de idade, em sessões com duração de até 40 minutos cada. Em parte do tempo, elas jogaram um game em que usavam um joystick para controlar numa tela um gato que estava tentando pegar pequenos objetos em movimento. Embora essas pouco mais de 3 horas de treinamento pareçam insuficientes para acompanhar uma mudança nas redes neurais de atenção, dados de ondas cerebrais sugeriram uma mudança na atividade dos circuitos de atenção executiva, aproximando-os de níveis vistos em adultos. A conclusão: seria recomendável selecionar crianças com os piores níveis de atenção para esse tipo de treinamento, aquelas com autismo, déficit de atenção e outros problemas de aprendizagem, já que elas parecem ser as que mais se beneficiariam dele. E além de lições paliativas, o grupo de Posner propõe que o treinamento da atenção deveria ser parte da educação de toda a criança, melhorando seu aprendizado de um modo geral. Aqueles que, como Posner, veem esses benefícios potenciais no treinamento cerebral propõem que games projetados especialmente poderiam melhorar de tudo, desde o acompanhamento visual do olho preguiçoso, conhecido tecnicamente como ambliopia, a coordenação motor e visual de cirurgiões. A pesquisa sugere que uma deficiência na rede de alerta está na base do transtorno de déficit de atenção e que problemas de orientação estão relacionados com as fixações do autismo. Na Holanda, garotos de 11 anos de idade com TDA jogaram um videogame que exigia atenção aumentada. Eles precisavam ficar vigilantes para o surgimento de robôs inimigos, por exemplo, e ficar alertas para quando a energia de seus próprios avatares estivesse ficando muito baixa. Depois de apenas 8 sessões de 1 hora, eles se mostraram mais capazes de se focar, apesar de todas as distrações, e não apenas enquanto estavam jogando. Nos melhores casos, os videogames são regimes de treinamento controlados, realizados de modo altamente motivador, que resultam em duradouras remodelagens funcionais físicas e neurológicas, diz Michael Merzanich, neurocientista na Universidade da Califórnia, em São Francisco, que liderou o design de games com o objetivo de exercitar os cérebros de pessoas mais velhas com déficits neurológicos como perda de memória e demência.
Ben Shapiro, que foi responsável pela descoberta mundial de medicamentos, inclusive para a neurociência, nos laboratórios de pesquisa da Merck, entrou para o conselho de uma empresa que elabora games que aumentam a concentração e minimizam as distrações. Ele vê vantagens no uso do treinamento inteligente, em vez da medicação, com esses propósitos. Games como esses poderiam diminuir a perda de funções cognitivas chaves com o envelhecimento, diz Shapiro. E acrescenta: se queremos melhorar as vidas mentais das pessoas, devemos trabalhar diretamente com alvos mentais e não moleculares. Medicamentos são uma abordagem pouco precisa, já que a natureza usa as mesmas moléculas para muitos propósitos diferentes. Merzanich não dá muito crédito aos benefícios bastante aleatórios, e decididamente ambíguos, dos games de mercado, dando preferência a games feitos sob medida para atingir um conjunto específico de habilidades cognitivas. Douglas Gentile propõe que uma nova geração de aplicativos de treinamento cerebral familiarizaria excelentes professores com técnicas de treinamento inteligente. Objetivos claros em níveis progressivamente mais difíceis, adaptação ao ritmo de um aluno específico, feedback imediato e desafios práticos graduados até o ponto do domínio total. A prática das mesmas habilidades em contextos diferentes, estimulando a transferência de habilidade. Um dia, no futuro, alguns preveem que games de treinamento cerebral farão parte dos currículos padrão das escolas, com os melhores reunindo dados sobre cada jogador. Enquanto eles se ajustam simultaneamente ao game, é necessário um tutor cognitivo empático. Nesse meio tempo, especialistas admitem pesarosamente, o dinheiro gasto nesses aplicativos de educação não chega aos pés dos orçamentos das empresas criadoras de videogames. Assim, no momento, até mesmo as melhores ferramentas de treinamento cerebral são meros ecos da qualidade de um grande teste alto. Mas há sinais de que isso pode estar mudando. Acabei de ver meus 4 netos, um a um, jogarem a versão beta de um jogo para iPad chamado Tenacity. O jogo oferece uma jornada tranquila através de entre meia dúzia de cenários que vão de um deserto estéril a uma escadaria em espiral que leva até o céu. O desafio: cada vez que expira, você bate na tela do iPad com um dedo. E a cada quinta expiração, você bate com 2 dedos, pelo menos no nível inicial. Na época, meus netos tinham idades de 6, 8, 12 anos recém-feitos e quase 14. Eles oferecem o equivalente de um experimento natural de maturação cerebral e atenção. O de 6 anos é o primeiro. Ele escolhe o cenário do deserto, que o põe num passo lento ao longo de um caminho através de dunas de areia, palmeiras e casas sujas de lama. Na primeira tentativa, ele precisa ser lembrado do que deve fazer. Na terceira tentativa, ele já está muito bom na coordenação dos toques na tela com a respiração, embora às vezes ainda se esqueça dos toques duplos. Mesmo assim, ficava encantado ao ver um campo de rosas surgir lentamente no deserto conforme acertava os toques. Uma escadaria em espiral até o céu foi a escolha da minha neta de 8 anos. Conforme a escadaria se desenrolava para cima, surgiam algumas distrações. Um helicóptero aparece, dá um rodoque e sai voando. Mais tarde, um avião e uma revoada de pássaros, e nas altitudes maiores há vários satélites. Ela se mantém atenta aos próprios toques durante 10 minutos inteiros, apesar de estar com um pouco de febre naquele dia. A neta seguinte, que acabava de completar 12 anos, escolhe uma escadaria no espaço, onde as distrações incluem planetas, chuvas de asteroides e meteoritos. Enquanto os 2 irmãos mais novos usaram a ajuda da respiração e da contagem em voz alta para acertar os toques, ela apenas respira naturalmente. E a última, que logo fará 14 anos, escolhe o deserto e executa toda a rotina com facilidade. No fim, ela me diz: estou me sentindo calma e relaxada, gostei deste jogo de fato. Cada um deles se envolveu imediatamente com o jogo, conectado à respiração e ao ritmo dos toques com os dedos. Eu me senti focada de verdade, disse a minha neta de 12 anos. Quero fazer de novo. Era exatamente isso que os designers do game desejavam.
Davidson me conta que o Tenacity foi desenvolvido por um grupo premiado de design de games da Universidade de Wisconsin, com sua colaboração. Pegamos o que estávamos aprendendo sobre foco e calma em nossos estudos de neurociência contemplativa e pusemos num game para que crianças obtivessem esses benefícios. O jogo Tenacity fortalece a atenção seletiva, o bloco de construção de todos os outros tipos de aprendizagem, ele acrescentou. A autorregulação da atenção permite que nos foquemos em metas explícitas e resistamos às distrações, uma chave para o sucesso em qualquer área. Se conseguirmos criar um game que as crianças querem jogar, ele será uma forma eficiente de treinar a atenção, considerando quanto tempo as crianças passam jogando e como isso ocorre naturalmente para elas, diz Davidson, que lidera o Centro de Investigações para a Mente Saudável na Universidade de Wisconsin. Elas vão adorar fazer o dever de casa. A Universidade de Stanford tem um laboratório de tecnologia tranquilizante que se foca em artifícios que incorporem o foco atento e sereno. Com um desses tranquilizadores, o programa respirador, a pessoa veste um cinto que detecta seu ritmo de respiração. Se uma caixa de entrada lotada provocar o que o desenvolvedor chama de apneia do e-mail, um aplicativo do iPhone o ajuda a realizar exercícios focados que acalmam a sua respiração e a sua mente. O Instituto de Design de Stanford oferece um curso de graduação chamado Design da Calma. Como um de seus professores, Gustav, diz, muito da tecnologia do Vale do Silício é orientada para a distração. Mas com a tecnologia tranquilizadora e